Paz Perfeito. do nosso Deus para todos. Paz, pastor, a Vossa Excelência, Amém. sua família e Muito obrigado. a todos os pais da terceira igreja, né, de outras igrejas, todos os pais que nesse dia está sendo comemorado, Dia dos Pais, né, e por todos quantos vierem a assistir também a esse Perfeito. vídeo. Muitas foram as dedicatórias, né, os louvores a Deus pela vida dos pais. Hoje teremos o culto às 19h30, como o pastor já bem frisou, sobre os pais. Então, nós não vamos falar sobre os pais. Vamos trazer um tema que é de escola dominical, tranquilo, normal, e nós estaremos falando um pouco acerca do perdão. Perfeito. É evidente que em todos os assuntos que nós falamos, nós não temos a intenção de esgotar o assunto. O assunto nunca é esgotado. Sempre alguém, em algum lugar, trará alguma coisa mais nova, mais recente, mais moderna, que acrescentará algo. Não a palavra é sempre eficiente, sempre eficaz, mas entre nós humanos sempre teremos alguma opinião, alguma coisa diferente acerca de todo e qualquer assunto. E convidamos, então, os irmãos a lerem a palavra de Deus, uma porção que trata sobre perdão. E está em Mateus, capítulo 18, do verso 15 em diante. Mateus 18, do verso 15 em diante. E a palavra tem vários assuntos dentro dessa leitura, tem 3. Então eu vou ler, vou discorrer continuamente. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se de entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários,
e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor entregou-os aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Palavra da salvação, Graças porque a é Deus. palavra de Jesus, né? Esse assunto, pastor e irmãos e amigos, acerca do perdão, é um assunto bastante interessante, né? Porque o ato de perdoar está diretamente ligado à parte divina do amor, né? O perdão é uma das bases, é um alicerce da fé cristã, né? Toda pessoa que se diz cristã, ela tem que perdoar, né? O perdão tem um conceito, para alguns, um pouco vago, para outros, não. Para outros, é uma coisa bastante importante, né? Perdoar é uma coisa que envolve sempre as duas partes, né? E é uma coisa. O perdão é algo bastante pessoal. Ele é muito. O perdão é muito relativista, né? Tem pessoas que ofendem outra e acha que aquilo que ela fez é uma bobagem, que a pessoa não vai se incomodar, que aquilo é tranquilo. Às vezes até a pessoa, quando reclama de volta, a pessoa diz: ah, mas isso foi uma brincadeirinha que eu tirei com você, e tenta levar por esse lado. Mas tem gente que não pensa assim, tem gente que não pensa dessa maneira, tem gente que leva a sério e quer um pedido de desculpas, quer um pedido de perdão à pessoa que foi ofendida, né? E perdoar é algo que é você colocar-se no lugar do outro, né? A pessoa pode ter errado deliberadamente ou não. E quando for com você, você não vai querer, você não vai gostar que também a pessoa lhe perdoe. E tudo isso está ligado à palavra que trouxemos aqui. E o pedido de perdão, geralmente, é destinado ao nosso Deus, especialmente o pedido de perdão de pecados, porque só Jesus tem autoridade de perdoar pecados, mas ninguém sobre a face da terra, nem no céu, só Deus em Jesus Cristo é que pode perdoar pecados. E as pessoas têm que ter dentro de si essa sensibilidade de saber que todos nós somos humanos, que todos nós erramos e que carecemos da graça de Deus e que carecemos também de sermos perdoados pelas pessoas, né? O nosso Deus, que é grande em misericórdia, é clemente, é longânimo, é assaz benigno, né? Ele perdoa as pessoas, perdoa cada um de nós, né? A nossa iniquidade, a transgressão e o pecado, até dos pais nos filhos, dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração, conforme está lá em Êxodo, né? Mas ainda que não inocente o culpado. Uhum. Ele está perdoado, mas ele não está inocentado. É por isso que fomos, para a salvação, justificados em Jesus Cristo. Porque assim alguém poderia
induzir que, olha, uma pessoa matou outra, assassinou. E aí a pessoa, a família, perdoou. Isso não quer dizer que aquela pessoa que cometeu aquele delito, aquele erro, aquele assassinato, não vai ser julgada. Ela está perdoada pela família, tudo, mas ela vai precisar ser julgada, né? Ser perdoada pela vítima não pode, né? Porque a vítima está morta. Mas é assim que acontece. Então, Deus dá um coração compungido, dá essa oportunidade a todos de ser maleável. Então, somente uma pessoa que crê é que tem uma facilidade muito grande em perdoar. Porque quem não perdoa, a pessoa que não perdoa a outra, ela fica até doente. Porque ela guarda mágoas, ela fica se lembrando o tempo todo, ela fica exigindo que a outra pessoa venha pedir perdão a ela. Às vezes a pessoa não fez por mal, nem está sabendo, nem está lembrada que ofendeu a pessoa, mas tem gente que é sensível demais, com tudo se incomoda, com tudo, né, interpreta de uma maneira errada. E aí o ato de não perdoar deixa a pessoa até doente, deixa a pessoa até com problema. E ao contrário, a pessoa quando perdoa, a pessoa, nós nos sentimos mais leves, né? Nos sentimos altruístas, né? Tiramos o fardo, o peso dos ombros da outra pessoa se sente alegre, agradecida, fica procurando em tudo nos agradar, e tudo isso, dentro do que nos propomos hoje e colocamos, é tudo relativista, porque há pessoas também que é o contrário. O cidadão da parábola fez isso totalmente o contrário, e há muita gente que faz isso até também dentro da igreja, que faz isso. Às vezes é ofendida por um assunto, um caso ou outro, e a pessoa estoura logo, não deixa nem que a outra tenha a oportunidade de, fulano, me perdoe, me desculpe, né? Isso foi sem querer, eu não quis dizer isso, eu estava de juízo ardendo, cabeça quente e tal, nem dá oportunidade, vai logo estourando de volta, e é um pouco complicado. Por isso que depende muito da índole de cada pessoa, até da fé de cada um, né? Do quantitativo de fé que a pessoa tem, né? Que aí só Deus é quem mede, né? Para essa questão ligada ao perdoar. Então, se o cristão não é capaz de perdoar, então ele não deveria também pedir perdão. Nós lembramos que na oração modelo, está lá em Mateus 6, faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é dos capítulo 4 ao capítulo 7 de Mateus. Jesus, os apóstolos, os discípulos, diz: mestre, nos ensina a orar. Aí Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, não usem repetições vãs. Sempre que a gente ora o Pai Nosso, é uma oração modelo, uma oração global. Mas nós estamos repetindo o que está escrito, então eu chamo sempre de citação, é uma oração modelo. Mas vejam que no verso 12, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Olha o perdão aí da dívida incluso. E é uma coisa importantíssima, porque ao terminar essa oração do Pai Nosso, Jesus ressalta esse verso 12, porque é um condicionamento. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ou temos perdoado aos nossos devedores. Na minha Bíblia tem como temos perdoado. Então, quando termina a oração, Jesus vem e diz: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. Ele usa 2 versículos para explicar. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você é o único tópico de toda a oração que Jesus se reporta. Veja a importância do perdão para as nossas vidas. E essa questão do perdoar não está só ligada a uma ofensa que fora proferida por alguém, ao perdão também de dívidas, né? Ao perdão de muitas outras coisas, não só de ofensa, de dívida, de agressão, né? Que a pessoa possa cometer, né? Às vezes uma palavra mal interpretada também, né? Que vai de encontro, às vezes algo que se constitua numa mentira, né? Uma mentirinha, como as pessoas às vezes costumam dizer. E isso é complicado, né? Isso pode causar bastantes males e bastante prejuízo para as pessoas. E aí vai depender de como a pessoa reaja, né? Na questão ligada à leitura, eu vou entrar logo na questão da parábola para algumas explicações, né, do que a Bíblia nos traz. Havendo uma sobra de tempo, a gente fala um pouquinho mais acerca, então, do perdão, que é a pessoa estar sempre com o coração aberto para perdoar, sabendo que as pessoas, nos seus relacionamentos, né, sejam eles quais forem, às vezes podem pecar, né, podem errar entre si e necessário se faz desculpas, né, pedir de desculpa, pedir de perdão. Nessa parábola do credor incompassivo é aquele que não tem compaixão, Jesus colocou para Pedro, né? Porque Pedro veio ali, né? Querendo ser sensível. Pedro sempre falava primeiro, né? Simão Pedro. E ele disse: Senhor, quantas vezes, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu o perdoe? E ele aí sugere 7 vezes, né? Aí Pedro quis, viu, pastor? Pedro quis ser gentil com ele, porque era corrente, era comum entre os judeus perdoar até 3 vezes a pessoa, sem que se tomasse uma medida mais forte, mais dura, mais drástica contra aquilo que a pessoa fez. Aí Pedro vem e diz: olha, 7 vezes. Então Jesus, para mostrar que o amor de Deus não tem fim na vida das pessoas, em nossas vidas, na vida do ser humano, na vida do resgatado, né? Na vida do salvo. Ele disse: eu não digo 7, eu vos digo 70 vezes 7, que dá 490. E Jesus nem disse se é por dia, se é por hora, se é por ano, se é pela vida toda. É uma coisa que fica em aberto, isso é interessantíssimo. E aí Jesus, então, de imediato, já traz uma parábola, já traz uma metáfora, para que eles entendessem muito bem o que era que Jesus estava tratando. Como nós entendemos hoje, porque a Bíblia já está escrita. É preciso que o amor que é ligado ao perdão seja de caráter sem medidas. Isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoa que tem facilidade demais de perdoar, tem pessoas que têm um coração endurecido, alguns até feito pedra, que não gosta, não quer ser ofendida de forma alguma, e vai penar um pouquinho na vida para poder aprender isso, né? Até ser convertida para aprender isso. Então, na parábola, Jesus nos traz que um homem devia ao seu senhor, que voltou para ajustar contas, ele devia, para ele, deixa eu ver aqui, ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Ele devia uma nota. Jesus colocou lá no alto, logo, né? Jesus colocou lá no alto. 10.000 talentos. Então, pelas pesquisas que nós fizemos aqui, para os dias de hoje, um
um talento equivalia a 6.000 denários. O denário era moeda usada, não importava a esfinge de quem era, do imperador romano que fosse, né? Ou de algum senador que eles deliberassem, mas quase sempre era do imperador, né? Ela por peso, porque não era como a indústria de hoje, a moeda às vezes modificava um pouquinho, não saía certinha, mas em média era de 5,5, 5,5 a 5,7 gramas de prata, um denário. E o denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então, um talento valia 6.000 denários, que era 5,7 gramas de prata. É um salário de um dia de um trabalhador. Os 6.000 denários de um talento equivalia, então, a 34.200 gramas, ou seja, 34,2 quilos de prata. A prata ontem, aliás, eu consultei isso aqui na sexta-feira, na Bolsa de Valores, estava em R$ 4,94, que dá, então, R$ 168.948. Então, os 10.000 talentos multiplicados, né, seria hoje 1.689.480.000 reais. Era isso que o cidadão, pela palavra de Jesus, pela metáfora, pela parábola, devia ao seu Senhor. Eu não sei como ele devia esse dinheiro todo, mas Jesus colocou bem lá no alto. Quer dizer, era uma dívida impagável. Mesmo que vendesse ele, mulher, filhos, propriedade, porque a parte econômica é uma coisa, a parte financeira era outra. Quer dizer, ele não tinha dinheiro, mas tinha bens. Então o Senhor disse, então eu vou mandar você vender tudo até que você me pague. Então ele implorou. Ele implorou. Olha, eu vou te pagar isso aí. Eu vou te pagar, um dia eu te pago, E o Senhor foi sensível, foi complacente com ele, teve amor com ele, e o perdoou de toda essa dívida muito alta. Jesus colocou algo impagável nessa parábola. Mas ao sair, diz a palavra, que o servo dele devia 100 denários. Ou seja, 100 vezes R$ 28,16, multiplicado os gramas, né, da prata no dia de hoje. E 100 daria, então, R$ 2.816. Era o que o conservo dele devia. Não sei a proposta que ele levou. Ele poderia ter dito, olha, são 100 dias de trabalho, eu vou trabalhar um para mim, outro para você, senão eu morro de fome, né, a minha subsistência, então eu trabalho 2 para você e 1 para mim. Ele não quis saber de proposta. Agarrou ele pela jugular e jogou ele no chão. Simples assim. Quem não tem o amor de Deus no coração, quem não simpatiza com as ações do amor de Jesus Cristo, que sai da palavra santa, que é a Bíblia Sagrada, não aprende essas coisas em suas vidas. E age, então, como esse cidadão agiu. Ele nem lembrou que há pouco tempo ele tinha sido perdoado de uma dívida enorme, impagável. Ele nem mediu, eu acho, o que ele devia. Porque esse valor ele jogou o cara no chão, botou ele na prisão. E quem assistiu aquilo se sensibilizou. E foi lá, contou o patrão, ele colocou ele na cadeia. Então, os verdugos, né, o sinônimo é carrascos, né? Os verdugos eram os carrascos que executavam as sentenças da lei e jogou ele na prisão e disse, você só sai daí quando você pagar. E pelas contas aqui, 1.689.480.000
480 mil reais dividido por R$ 28,16, dá 59.995.738,63 dias, que vai para 164.371 anos. Duvido que ele vivesse isso tudo para poder pagar. Então, ele não poderia pagar toda essa dívida. Então, é assim que acontece com as pessoas que não encontraram ainda o amor de Deus em seus corações para também, assim como recebe o perdão, ele transfere o perdão para outras pessoas. É aquele que tem um coração compungido, quebrantado, que está sempre orando, que está sempre aos pés de Deus, aos pés de Jesus, né? Porque assim como nós pedimos perdão às pessoas, pedimos também perdão a Deus, né? E o Senhor nos promete, dos vossos pecados eu não lembrarei jamais. Nós humanos lembramos das coisas. Tanto que no popular tem pessoas que dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Sim, ninguém está dizendo para você esquecer que foi ofendido por tal pessoa, sempre que você vê a pessoa, você se lembra tal. Mas você não pode ter dentro de você a mágoa, o rancor, o ódio, a raiva. Pelo contrário, se você perdoou, você renova em seu coração, ao lembrar do evento, ao lembrar do episódio, você renova em seu coração o perdão que depositou para aquela pessoa. E aquela pessoa recebeu de bom grado o perdão, se ela também for sensível, né? E será agradecida a você para sempre. Deus não. Deus diz, eu me esqueço. Porque Deus tem poder para isso. Eu me esqueço, não vou lembrar dos seus pecados. A gente não, a gente diz que vai esquecer, daqui a pouco acontece um episódio, aí a gente lembra sem querer, porque vem a nossa memória. Então, tem gente que é assim, e tem gente que diz, olha, eu fiz teve esse episódio comigo, teve esse problema, mas eu já pedi perdão a Deus, está tudo bem, está tudo certo, não é o suficiente, né? Você pede perdão a Deus primeiro, mas peça perdão também à pessoa, porque isso não funciona assim, né? Você deve pedir perdão à pessoa também, porque senão, se você não perdoar os pecados das pessoas, os pecados e as ofensas, né? Assim o vosso Pai Celeste também não vai perdoar a você. Então, não é assim que funciona. Você tem que pedir perdão a Deus e à pessoa que você ofendeu, que você está devendo, né? E quando for dívida em dinheiro, aí é que é uma questão diferenciada, né? Que às vezes a pessoa deve, aí dá uma desculpa, outra, como a gente diz no popular, bota a pedra em cima. Quando você vai ver, aquele valor nem vale mais nada, a inflação levou, ou você já recebeu muito mais do Senhor, e com o seu coração, né, agradecido a Deus, aí diz, eu vou deixar para lá, não vou cobrar mais e tal. Agora, a questão é que a pessoa, se quiser de novo, não vai receber aquela gracinha novamente, né? Porque, olha, eu já lhe emprestei, você não pagou, não disse nada, agora não vou emprestar de novo para não acontecer a mesma coisa. Então, há isso, né, da pessoa dizer que perdoa, mas não esquece, ela tem que perdoar e pode lembrar, mas pode lembrar e repetir o sentimento de perdão, de gratidão a Deus que você tem pelos seus pecados, pelos seus problemas perdoados, assim como você perdoou. E o perdão de Deus é muito maior, muito mais forte que o nosso, mas a gente tem que imitar aquilo que a palavra diz para nós, aquilo que Jesus nos ensinou, daí ele trazer essa parábola tão prodigiosa, né, de uma dívida impagável, e que o servo perdoou, o Senhor perdoou o servo, e que ele devia agir da mesma forma com o outro. A falta de perdão entre duas ou mais pessoas pode causar uma deterioração no relacionamento entre as pessoas, às vezes gerada, a falta de perdão gerada por um orgulho,
né? Isso sobreponha ao ego ferido da pessoa, isso precisa ser consertado. E no nosso relacionamento com Deus, então, o Espírito Santo é que coloca em nossos corações esse desejo de estar sempre perdoando, né? Porque sem isso, nós não podemos dizer que somos crentes, que somos servos, que somos filhos de Deus e que estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Então, quem perdoa demonstra o amor de Deus em sua vida, porque o nosso Deus para nós é puro perdão. Deus para nós é puro perdão. É a maior demonstração de amor que existe, já existiu, existe, que existirá até hoje, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus pagou todo o preço, todo o perdão é o pagamento de um resgate, né? Toda desculpa é um pagamento de um resgate. Por exemplo, alguém me dá um beliscão e depois me pede perdão, me pede desculpa. Eu desculpo, mas eu fiquei com o beliscão, né? Alguém me deve R$ 1.000, a pessoa me pede para que não pague ou divida, tal, eu posso perdoar a dívida, mas eu fiquei com prejuízo. Então, o perdão é sempre um resgate pago. E Jesus pagou o alto preço, que foi morrer na cruz do Calvário para salvar a todos nós por causa do perdão que Deus dá ao homem através da redenção, da expiação de Jesus, do sacrifício maior na cruz do Calvário. Então, isso é bem entendido por nós, que é por isso que estamos vivos e que é por isso que temos a esperança de salvação, porque Deus nos amou primeiro, Jesus nos amou primeiro e nos perdoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como gosta de falar bastante nesse assunto e nesse aspecto o nosso irmão apóstolo Paulo. Deus nos abençoe a todos, Deus coloque em nossas vidas sempre essa questão do zelo pelo perdão, optar em perdoar as pessoas que necessitam, né, de serem perdoadas, desculpadas de alguma coisa que ela tenha feito, mesmo que propositadamente, para que o Senhor continue nos abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus.